Foz TV. O programa de hoje vai trazer mais esclarecimentos sobre o novo modelo de passaporte implantado no Brasil. E para falar sobre o assunto, nosso entrevistado de hoje é o chefe do Núcleo de Imigração da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, Geraldo Eustáquio da Conceição. Mas antes eu quero parabenizar o nosso colega de profissão, jornalista Chico de Alencar, que foi homenageado hoje pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu com o título de cidadão honorário. Delegado Eustáquio, seja bem-vindo ao 40 Minutos. Eu gostaria que o senhor começasse falando, o passaporte brasileiro, ele está entre os mais visados no mundo pelos falsificadores. É isso? Eu gostaria de saber se isso é correto e por quê. Primeiro, boa noite, né? Obrigado pelo convite, de nós estarmos representando aqui a Polícia Federal no seu programa. Mas é uma verdade, a Polícia Federal ela está passando no Brasil inteiro por um momento histórico em relação ao nosso documento de imigração. O Brasil, por causa da nossa múltiplas etnias que nós temos no Brasil, nós temos chineses, japoneses, negros, pessoas de origem também europeia. Somos um povo ainda que há um processo de miscigenação, de mistura. O Brasil é uma maravilha, né? Exato, aceita todo mundo. Também por aí. E em razão disso, nós não temos um biotipo físico definido. Posso dizer que quase que qualquer pessoa do mundo pode se passar por brasileiro. Então, nós temos informações que, em razão dessa situação, os passaportes brasileiros, eles valem ainda, né? Sim. Cerca de $10 mil no câmbio negro. Qual a finalidade desses passaportes? As pessoas poderiam adquiri-los e forjar, falsificar, colocando pessoas de outros países a utilizar o nosso documento, né? Mas nós, como eu havia dito no início, nós passamos por um momento histórico, que é a hora que nós estamos lançando o novo passaporte. Já pressionados, todos os países do mundo têm sido pressionados em razão dos atentados terroristas de 11 de setembro. Há uma cobrança por uma agência da ONU que todos os documentos de viagem se adequem aos padrões que eles estabeleceram, visando justamente que pessoas que são de um país utilizem documentos de um outro país para entrar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa e mesmo em outros países que são comumente vítimas de atentados terroristas. Essas pressões aí internacionais, isso aí, há pouco tempo nós vimos aí brasileiros com dificuldades a entrar nos Estados Unidos. Isso já faz parte dessa tentativa de mudança? Com certeza. Todos sabemos que a partir de 11 de setembro, os Estados Unidos, eles passaram a olhar com outros olhos os demais países, né? Porque eles foram vítimas de um atentado que realmente eles não tinham como saber como controlar. Em razão desses atentados, eles passaram a ter uma medida bastante restritiva nos aeroportos. Nós vimos naquele primeiro momento todos os cidadãos brasileiros passando pelaquela identificação digital. Também nós, em razão do princípio da reciprocidade, também fizemos por um período aqui no Brasil, né? Sim. E além dessa situação de identificação, eles também estavam determinando que brasileiros tirassem os sapatos, que passassem por até muito constrangimento ao chegar nos Estados Unidos. Muitos, como você falou, nem eram aceitos lá, né? Sim, a pessoa já saía daqui com visto, que na realidade é importante nós esclarecermos, é uma mera expectativa de direito. Você vai ao São Paulo, consegue o visto para ir aos Estados Unidos, mas você não tem o direito absoluto de entrar nos Estados Unidos, né? É uma expectativa de direito que você tem e você vai poder exercê-la ou não conforme os critérios da imigração americana. E nós, com um documento fragilizado como o que nós tínhamos até então, eles obviamente vão usar isso como motivo, fato motivador para negar a imigração do brasileiro e de pronto deportar ou repatriar o brasileiro que mal chegou aos Estados Unidos e já é obrigado a voltar ao Brasil. Às vezes nem desce do avião. Estão citando Estados Unidos, mas também a Europa tem ocorrido, na Península Ibérica, Portugal, na Espanha, né? Nós sabemos que é uma grande migração de brasileiros também querendo trabalhar na área de construção civil, lá nesses dois países, Portugal e Espanha. Também tem, os nossos irmãos aqui brasileiros têm sofrido também constrangimento nesses países, mas é o que tem ocorrido. A tendência, nós percebemos, é que cada vez mais se aperte esse controle migratório. Ele fica mais rigoroso, mais rígido, e o Brasil também vai seguir nesse caminho. Mas o importante e interessante é que o Brasil
estava defendendo até seu cidadão, usando de represália também, até porque não dá para deixar quieto muitas coisas. Né? Em direito, Heitor, a gente não chamaria de represália. Sim. Seria o princípio da reciprocidade. Sim. O que se faz contra o brasileiro... Mas é apenas um eufemismo. No direito seria reciprocidade. No direito. Exato. Então, o que se faz com o nosso cidadão, nós também vamos fazer. Um exemplo para você ter uma ideia. Também, em razão dessas pressões, em razão da necessidade de intensificação de fiscalização imigratória, o Japão, a partir do meio desse mês de novembro, passa a exigir do brasileiro o que os Estados Unidos exigiam, que é a identificação digital, que é a foto digitalizada na chegada ao aeroporto. Em razão da reciprocidade, estaremos também cumprindo com essa fiscalização junto aos japoneses que chegarem ao Brasil. E essa mudança ela está sendo feita simultaneamente no mundo todo? Existem países que não estão aderindo assim? Não, eu acredito, eu penso que em razão dos atentados, sim, todos os países têm se preocupado com essa questão. Nós podemos dividir aí o mundo antes e depois de 11 de setembro, né? A partir daí, todos os olhos ficaram voltados para alguns povos ali do Oriente Médio e as medidas de controle migratório realmente vão ficar mais rigorosas a partir daí. Todos os países não tem volta, né? A tendência é que se aumente e se a cada vez mais aperte o cerco, através do controle migratório no primeiro momento, inclusive. Sim, e foram implantados 16 itens de segurança no novo passaporte. Isso aí torna ele assim totalmente protegido contra a falsificação? Não, a nossa ideia é que ele se torne 100% seguro. Óbvio, sim, né? O projeto foi para desenvolver um documento totalmente à prova de falsificações. Mas nós sabemos que existem quadrilhas, que existem pessoas especializadas e certamente vai haver tentativas de falsificação. Mas nós vamos mostrar o documento posteriormente, eu acredito, e nós vamos trabalhar nesse sentido de se evitar essa falsificação. Mas antes de falar dessa questão, eu gostaria de deixar claro aqui que esse trabalho do passaporte novo, ele é todo um processo que a Polícia Federal está adotando, que é um programa de controle migratório, que inclusive passa pelo passaporte. Nós vamos ver ainda, não vai demorar muito, nós vamos ter o controle de todas as fronteiras do Brasil. Certo. Né? O passaporte seria o primeiro passo desse projeto. Você deve saber, e o público também, que nós brasileiros, ao sairmos do Brasil, nós não precisamos de passar pelo controle migratório. Hoje vamos para a Argentina, vamos para o Paraguai, ou mesmo embarcando para o exterior via Guarulhos, o aeroporto de São Paulo, nós não passamos por nenhum controle. Isso em razão de um decreto do governo Collor de 1992. Isso está sendo revogado e no momento bem próximo que nós vamos vivenciar, nos próximos meses, o Brasil vai exercer o controle imigratório de 100%. No primeiro momento, de 100% das pessoas que deixem ou entrem no país. No primeiro momento dos estrangeiros, mas logo em seguida também dos brasileiros. Então, esse passaporte novo, ele faz parte desse processo. Sim. Não seria um retrocesso com relação ao Mercosul, mas eu gostaria que o senhor respondesse isso daqui a pouco, porque nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O Jornal